A glória de Deus. Vamos pela presença do Senhor nesse lugar, amém. Aleluia. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, amém, irmãos? Amém. Sempre quando finalizo uma série aqui, né? A gente faz um intervalo aí, um momento de libertação, né? E estamos aqui, interessante, 1996, né? 1996, eu comecei a trabalhar a libertação. Eu acho que eu não me lembro, mas eu acho que eu não fiquei nem uma semana sem fazer. Nem uma semana. E todas, alguém foi abençoado. Alguém foi. Amém? Todas. E hoje também não é diferente. Acredito que Deus tem bênçãos para cada um de nós. Amém? Começando pelo versículo lá, João 8:36. João 8:36, e pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Forma de libertação, né? Às vezes eu vejo, desde 96, a gente escuta muita polêmica sobre o trabalho de quebra de maldição, né? E na verdade, falta só um pouquinho de entendimento, sabe? Para entender que é muito comum, muito simples. Eu deparo com pessoas que trabalha, não sai do lugar. E outras coisas também, né? Está bloqueado. E aí, depois participa de um trabalho, que é tão simples, é uma oração, e abre o caminho dele. Quebrou a maldição, né? Agora, se a gente analisar lá no começo, Deus proferiu maldição sobre Adão, não foi? Qual foi a maldição sobre a mulher? Dará a luz com dores. E o homem, comerás da seu trabalho duro, não é? Eu pergunto, os irmãos não enxergam que isso aí foi proferido uma maldição sobre ele? Foi. Qual foi a origem da maldição? Veio de Deus. A origem é de Deus, mas quem opera as maldições são os espíritos maus, né? Incumbidos de... Não que Deus responsabilizou os espíritos maus, né? Mas todas as vezes, se a gente olhar em Adão e Eva, todas as vezes que houve uma quebra de princípio, houve uma maldição. Então, a maldição é sinônimo de pecado. Um pouquinho além, pecado não confessado. Não é? Pecado não confessado. E
até hoje nós sofremos essa consequência. Parece que Adão não quebrou, né? Até hoje tem, né? Mas eu quero dizer para os irmãos, para clarear, Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois lá em Coríntios 5, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E quem não está em Cristo? Porque para estar em Cristo, precisa uma ação. Não precisa? Nem todo mundo que acredita em Cristo está em Cristo. Sabia? Nem todo mundo. Eu vivia, acreditava em Deus, eu acreditava em Cristo. Eu carregava Jesus morto no ombro, na sexta-feira santa. Acreditava, mas eu não estava em Cristo. Então, se eu não estou em Cristo, a minha vida é o quê? Não é nova criatura, é uma velha criatura. E a velha criatura não está embaixo da graça, ela está embaixo da lei. Vive embaixo da lei. Que lei? A lei do pecado. E Jesus veio, tem um versículo aqui na palavra de Deus, que fala que Jesus não veio acabar com a lei. Ele veio aperfeiçoar a lei. Então tem muita gente que às vezes desconhece, desconhece essa ação aí. Na Bíblia, eu até marquei aqui, homens que lançaram uma maldição. Homens lançaram maldição. Na Bíblia. Depois, se você quiser conferir lá, lá no livro de 1 Reis, não vai precisar abrir não, depois você pode conferir lá no capítulo 16. Não vai ser muito versículo aqui, nosso tempo. Josué um dia resolveu amaldiçoar quem construísse Jericó. E qual foi a maldição que foi lançada por Josué? Foi: aquele que se levantar para construir Jericó, vai morrer o seu primogênito. E no final da construção, vai morrer o seu último filho. Isso não foi uma maldição lançada? Foi uma maldição lançada. Ele pronunciou sobre Jericó. E o que me chamou a atenção nesse estudo aqui, foi no ano 1400, na época antes de Cristo, Josué pronunciou, e foi cumprir essa maldição, cumpriu essa profecia maligna, 500 anos depois, 550 anos depois. Você fala, poxa, mas... E a palavra de Deus fala que cumpriu. Iel, o belemita, edificou a Jericó, perdendo Abrirão, seu primogênito, que lançou os fundamentos, e perdeu Zegube, seu filho mais novo, que pôs as portas. 1 Reis 16, 34. Então, você vê a ação de uma palavra de maldição. Agora, Gálatas 3,13 fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Ele nos comprou. Jesus nos tirou da maldição. Amém? Agora, uma das coisas que faz a diferença, uma coisa é só acreditar que Jesus fez. Outra coisa, concordar que Jesus fez. Mas outra coisa completamente diferente é apropriar-se
da maldição quebrada lá na cruz que Jesus nos resgatou. Jesus nos resgatou da maldição. Não, eu posso crer, eu posso acreditar, mas eu preciso tomar posse daquilo que Jesus fez. Nem tudo que Jesus fez por nós está onde que Paulo fala? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora nós temos autorização do quê? De buscar, tomar posse dessas verdades aí, né? E aí muita gente, às vezes, ignora essa verdade. Custou eu acreditar, eu entender, sabe, entender. Já contei aqui para os irmãos, né? Meu ministério antes e o depois, de quebrar essas maldições herdadas. O livro de Êxodo fala 20, versículo 4 e 5, que a maldição alcança a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Mas uma interpretação mais ampla, sabe? Quando nós oramos aqui, às vezes eu faço até 10ª geração, às vezes eu faço uma só, que acontece em todos. Porque a palavra de Deus, apesar de ser traduzida por João Ferreira de Almeida, né? Outros tradutores aí, a King James, mostra que essa parte de número no hebraico é como se a gente falasse: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Todo mundo fala 70 vezes 7. Mas 70 vezes 7 é o quê? Sinônimo de sempre. Para a gente se localizar e se situar. Sempre eu tenho que perdoar. Então a maldição herdada de primeira, segunda, terceira e quarta geração é mais para a gente situar, irmãos. Porque se você detectar que existe alguma maldição, o que eu vejo como maldição na vida de uma pessoa? Algo repetitivo. Repetitivo. Se você passa uma noite, 2, acordado, a cabeça está quente, está preocupado, aconteceu algo que tirou o seu sossego. Não tirou a sua paz, porque Jesus é a nossa paz. Então, não vejo isso como uma maldição. Agora, quando uma pessoa, ela começa a ficar dependente dos remédios, ela só dorme com os remédios. Remédio que faz dormir, que mantém o sono, traz o sono de volta, o alprazolam, os bromazepam, os alfabetos da vida aí dos diazepam. Aí precisa desconfiar que tem alguma coisa que está atrapalhando, alguma maldição escondida. Então, quando eu vi Josué, quando ele amaldiçoa Jericó, depois de 500 anos perpetua, que vai ser quebrada, que vai ser cumprida, aliás, a maldição. Ali não foi quebrada, ali foi cumprida a maldição. 500 anos. Existe maldição no tempo. Né? Esse tempo. Depois de 500 anos. Quando eu pergunto, quantas vezes nós detectamos, não precisa ser nem à luz da Bíblia, não é? Mas nós detectamos na vida de alguém que fatos repetitivos, bancarrota financeira, né? Doenças, sequências de doenças na vida da pessoa, na família, Então, irmãos, nós podemos entender mal em ação. Mal está em ação.
Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou as nossas maldições. Está lá escrito no Isaías 53, não é? Ele levou. Mas centenas de anos, Isaías profetizou centenas de anos. E mesmo sendo centenas de anos, ele está falando no passado. Então a gente entende que o espiritual, irmãos, às vezes precisamos de uma luz a mais, de discernimento, Espírito Santo nos mostrar. Pedro citou, não foi? Esse versículo, ele levou, depois de tanto tempo. E hoje eu tenho deparado muito, pessoas que andam pesadas, não dormem bem, carrega depressão, vai e volta. E aí eu enxergo, né? Enxergo com uma maldição que está ali agindo. Da onde que ele pegou? Não sei. Tem a maldição adquirida, tem a maldição imposta. Essa aqui de Josué foi uma maldição imposta. E ele, por cargas ali, né? Ele amaldiçoou Jericó. Por outro lado, nós temos outra passagem aqui, é o caso de, lá em 2 Samuel, quando Davi amaldiçoou o monte Gilboa. Ele amaldiçoou o monte Gilboa, porque ali foi morto Saul, Jonathan e Saul morreram na batalha. E Davi ficou entristecido e amaldiçoou o monte Gilboa. Foi uma maldição pesada. Nem orvalho, nem chuva caiam sobre vós, nem haja campos de ofertas, produção, produtivo. Olha, ele lançou a maldição, Davi. Mas graças a Deus que nós temos hoje um recurso. Talvez pessoas lancem maldição na sua vida, por inveja. Acontece. Pessoas que têm raiva de você, que têm alguma coisa contra. Às vezes é um ciúme bobo, as pessoas são induzidas pelos espíritos maus, né? A lançar maldição nas pessoas. Antigamente a minha avó falava que praga de mãe e de pai pega. Praga de mãe. Mas se ele é uma nova criatura, em Cristo Jesus, ele está protegido. Se ele está cumprindo, porque lá no livro de Deuteronômio falou que se essa pessoa, se ele atentamente ouvir a voz do Senhor, a bênção te alcançará. A bênção te alcançará. Agora, tem muita gente que nasceu de novo, mas não ouve a voz de Deus. Mistura com as coisas do mundo. Mistura com os livros ocultistas. Mistura. Tem gente que conhece a palavra, mas já tenho visto. Conhece a palavra, mas gosta de coisas do ocultismo. Facilmente entra na onda. Facilmente entra na onda. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu tenho esse iPad aqui. Eu acho que eu tenho uns 500 livros aqui. Não dou conta de ler tantos livros que tem aí, ó, muitos livros. Abençoados, livros abençoados. Eu vou conhecendo, eu vou baixando, vou deixando, à medida que eu posso, eu vou lendo. Mas é incrível o tanto de livro abençoado que tem. Mas as pessoas buscam o livro ruim. O livro ruim.
Harry Potter, Paulo Coelho, essas coisas da literatura esotérica. E pessoas às vezes conhecem a palavra. Então mistura, sabe? Quando Paulo escreveu que aquele que está em Cristo uma nova criatura é, eu fiquei pensando, qual foi a pior igreja de Paulo? Sabe qual foi? A igreja de Corinto. Ou igreja para dar trabalho. Até prostituição tinha naquela igreja. Se você for ler, você vai ver. Era um rolo só naquela igreja, irmãos. Que rolo. Acho que se fosse hoje, ia ser escandalosa aquela igreja. E Paulo falou, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Mas porque aquela igreja era composta de gente que aparentemente tinha nascido de novo, mas não tinha nascido. Então, a maldição adquirida, você busca com as próprias mãos, às vezes por ignorância, às vezes por não. Às vezes por sim ou por não. Às vezes está na ignorância. A Bíblia fala que Deus não leva em conta os tempos passados da ignorância. Deus não leva. Então é necessário. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes. Ser humilde para entender que existe alguma coisa assim, eu vou quebrar essa maldição. O que é a maldição, então? Quebra de princípio da palavra de Deus. Quebrou o princípio. Adultério. Quebrou o princípio. Não quebrou? Fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Quebrou o princípio. Aí Deus amaldiçoou? Não, Deus está impedido de te abençoar. Tem impedimento de receber a bênção. E aí você faz uma confissão. Quando nós renunciamos, nós estamos fazendo uma confissão. A confissão, para quem que nós estamos fazendo? É para Jesus, porque nós quebramos o princípio, foi de Jesus. E às vezes a gente acha que é o diabo que está pondo maldição nas pessoas. Aí Deus, lá no livro de Êxodo, está bem claro lá. Por causa disto, no livro de Êxodo, vamos ler lá, Êxodo 20, versículo 4 e 5, nem tanto por causa da idolatria, mas só para fixar, olha lá, ó. Idolatria todo mundo já sabe que, ó. Não farás para ti imagem de escultura e nem alguma semelhança que há em cima no céu, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Olha só. Eu visito o Pai. Está impedido de te abençoar. Aí Deus olhou do céu para a terra, está todo mundo perdido. Está todo mundo na escuridão. Vou ter que criar uma forma. Aí manda o Filho, Jesus. Ele vem e derrama o seu sangue. Amém? E o sangue de Jesus Cristo nos religa. A palavra religião, na verdade, não é igreja Manaí, não é igreja batista, assembleia presbiteriana, não é. A palavra religião vem do verbo religare, latim. Ligar aquele que estava desligado. Deus nos dá esse recurso que é capaz de você romper com o passado. Eu estou falando romper com o passado de maldições. Agora, você não vai ficar quebrando a mesma maldição a vida inteira, não vai virar reza de terço, né? É uma libertação consciente. Uma libertação consciente. Eu muitas vezes, quantas vezes eu perdi as contas, hoje eu não perco mais tempo com isso, não perco. Mas eu tenho vídeos ali, umas 80 cenas,
Eu conversava com os demônios. Manifestava, quem está aí, de onde você veio? Eu já sei de onde veio, agora eu sei, veio do inferno. Está rondando por aí afora, né? Tinha 2.000 lá naquele gadareno na beira do rio, lá naquele cemitério, na beira da praia, aliás, na beira do mar. 2.000 estavam ali. Eles não estavam só ali, estão no ar. Eles trabalham em conjunto. Eu costumo falar que os demônios trabalham unidos. Eles trabalham unidos. 2.000, uma legião inteira estava naquele homem. Enquanto os homens, né, não trabalham tão unidos, eles trabalham unidos. A legião, todos fazendo a mesma coisa: matar, roubar e destruir. Então, se na sua vida tem alguma coisa de quebra de princípio, o que nós temos que fazer? Consertar. O conserto abençoa. Amém? Perdão, a confissão. Ponto alto, irmãos, o ponto alto da libertação é confissão. Não é exorcismo. Às vezes tem casos. Às vezes tem casos de pessoas que têm um grande envolvimento, né, se aprofundou na parte ocultista, feitiçaria, daquelas coisas, da magia. Tem gente que vai até mais fundo nessas coisas. Vai. E aí, às vezes, o poder das trevas e o poder de Deus choca. Dá aquele choque. E as pessoas desmontam. Manifesta. E mesmo que manifeste, hoje em dia já não estou mais ligando para ficar conversando, não. A não ser que seja um caso muito específico, é outra história. Sabe? Mas a verdadeira libertação, que é possessão, opressão, depressão, obsessão. Obsessão. A mente está obcecada, a mente está deprimida, a mente está oprimida. Até que o caso pior, a mente fica possuída. Pode tratar o que for aí de doenças aí, os melhores profissionais, vai ser difícil de alcançar a sanidade, a cura, se não for através do Espírito Santo de Deus. Não pode ser nada mecanizado, né? Mecânico. O que nós lemos sempre na palavra? Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. E a gente percebe a consequência do pecado quando a gente erra, não percebe? Você fica se condenando, você fica se martirizando, você fica se culpando. O Espírito Santo começa a te cobrar, ó, acerta aí, quebrar esse mal da sua vida. Então eu tenho visto inúmeros casos, sabe? De libertação acontecendo até hoje, como eu falei, desde 96. Simples oração. E Deus opera. Deus opera mediante a revelação que Ele te dá no seu ministério. É incrível como que eu vejo Deus operar. Deus chama alguém e Ele toma posse de uma verdade ali da palavra, e aquela verdade, Ele cultiva aquela verdade, Deus opera através dele, através daquela verdade. Eu lembro do Kenneth Hagin, por exemplo, que teve uma revelação de Deus para milagres e milagres. Tá? Até ele inspirou a Igreja Internacional da Graça, que é o R.R. Soares. Ele teve aquela revelação específica. Benny Hinn já teve outra revelação, que ele ora, as pessoas caem, né? E a unção do Espírito Santo quebra o jugo e derruba a pessoa. E a pessoa sai liberta. É a forma que ele teve a revelação de Deus. E Deus opera através disso. O fato que eu falo, às vezes, quando a gente vai orar nessa renúncia, essa libertação consciente. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Conhecereis a verdade vos libertará. Eu lembrei até do nome aqui do conhecereis, lá no original, Oriosto. Prossegue conhecendo para você alcançar a total libertação. É progressivo. A libertação ela é progressiva. Mas que bom, né? O caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Tem gente que acha, tem igreja que acredita que dízimo é só para a lei. Para a lei. Na lei de Moisés, no Velho Testamento. Não pensa? Quando Malaquias fala, com maldição sois amaldiçoados. Eu acredito, irmãos, na bênção do dízimo na casa do Senhor. Eu acredito. Não vejo, temos assim o hábito de controlar o pessoal que dá dízimo, nada disso. Mas uma coisa é certa. A palavra, eu acredito no que está escrito na palavra. Tirai prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as comportas do céu, as janelas do céu, bênção sem medidas. Então essa promessa é só para o povo do Velho Testamento? Eu falo para os irmãos pela minha experiência viva, da minha vida. Pode falar que o dízimo não é só da lei, que não é para hoje, tal. Tem igreja que não dá o dízimo, mas dá mais que a oferta. A oferta dele dá 3 vezes mais o dízimo. Tem igreja que trabalha só com oferta. Então, mas eu quero acreditar na palavra. Faça a sua parte, trazei. Presta atenção, a gente pode prestar atenção. Você luta, e às vezes sua vida financeira está amarrada. E é muito claro aqui em Malaquias. Vamos aqui abrir Malaquias. Eu tenho que ensinar os irmãos. Uma coisa que eu tenho segurança na minha vida financeira, na minha saúde, é a bênção do dízimo na casa do Senhor. Malaquias 3:8, olha. Se não fosse importante o Velho Testamento na Bíblia, a gente estava só com o Novo Testamento, a Bíblia inteira. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque de mim roubais toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Toma posse da promessa. Deus quer abençoar. Amém? Mas tem que quebrar a maldição do quê? Da desobediência. Como que eu quebro a maldição da desobediência? Senhor, eu peço perdão porque eu não tenho sido dizimista na sua casa. Pede perdão por não ser dizimista. Depois continua não dando o dízimo. Eu pergunto, quebrou a maldição? Não quebrou. Foi teórico? Teórico. Porque nós precisamos, agir, fazer a coisa acontecer. Então, olha que promessa. Derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-te. Sempre estou mostrando para pessoas, irmãos. Eu quero falar para os irmãos aqui uma coisa incrível. Uma média de 5 pessoas por dia. 5 pessoas por dia.
passa o WhatsApp para mim pedindo Pix. Que isso, pastor? Agora eu quero saber se essa pessoa, ela frequenta uma igreja? Dá o dízimo naquela igreja? Que a promessa é para quem cumpre a palavra de Deus. Está entendendo? A bênção está ligada à obediência. Obediência. Obediência, como diz o irmão, está ligado à obediência. Amém? Se você não obedece, como que Deus vai fazer cumprir? Tanto o cumprimento da bênção, quanto o cumprimento da maldição, precisa de uma ação. Não vem automático. Não vem automático. Eu desconfio que na minha linhagem tem aí uma maldição de alcoólatra, que foi o caso da minha família. Eu tenho que ter uma ação. Qual é a ação? Uma confissão. Senhor, eu quero confessar. Minha família era todas alcoólatras. Eu quero romper. Quero romper com o alcoolismo na minha linhagem. Eu não quero padecer o pecado dos meus antepassados. Tem um punhado de versículos dando base na Bíblia aqui. Eu não quero. Quero pôr um ponto final. Eu peço perdão por esse mal que arrasta. Quem já morreu, morreu, irmão. Não vai ser perdoado ou não vai ser perdoado, não sei. Está lá, já aconteceu o que tinha de acontecer. Estou fazendo aqui minha parte, não sei se os irmãos estão me entendendo. Sabe? Mas preciso ter uma ação, uma confissão, consciência. Eu estou consciente que na minha linhagem tem um tanto de gente que tem depressão. Tem um tanto de gente que morre de câncer na família, na geração. Eu tenho que colocar um ponto final nisso. É uma ação. Então, tanto a bênção para você ser abençoado, como a maldição, ela precisa de uma ação. Vai precisar de uma ação, né? Eu perdoo aquela pessoa. Perdoo aquela pessoa, mas ela fica lá e eu cá. Está perdoado. Isso é perdão? Não é. Que o perdão é comunhão, perdão é restauração, perdão é cura de ferida da alma. Amém? O verdadeiro perdão, que às vezes não é humanamente falando, que a gente humanamente não consegue, irmãos, às vezes, liberar o perdão para a pessoa, mas com a ajuda do Espírito Santo, Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa, me ajuda. Uma forma de você perdoar a pessoa, sabe qual é? Que eu acho, eu vejo ali na palavra, orar por aquela pessoa que você não gosta dela. Quando você começa a orar por ela, começa a sair aquele ranço do coração. Então, cumprir a palavra de Deus com ação. Amém? Tem que ter uma ação da minha parte. E Deus vai operar e vai limpar. Quando eu chego na casa de algumas pessoas que está com uma depressão severa, meu Deus do céu, está tomando tanto medicamento, está até envergado de tanto remédio. Eu penso assim comigo, sujeira. Que isso, pastor? Sujeira. Sujeira espiritual. Tem que limpar. E como que você limpa? Através da oração, da confissão, a quebra de princípio. Sabe? Tem casos e casos. Tem casos e casos. Tem casos que tem que ser casos, né, pessoal, que a gente tem que ver. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não Deus não escreveu um livro. Antigamente, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu era da outra igreja católica, o pessoal colocava o medo na gente na igreja, que quem lesse o livro do Apocalipse ficava louco. Eu ficava com medo danado de ler o Apocalipse. 7 catiçais, 7, não sei o que, 7. Primeiro que eu não tinha o Espírito Santo. Não tinha. E segundo,
Eu ficava com medo daquele negócio lá, os 7 chifres. Ai, meu Deus, 7 chifres. Eles falavam, ó, quem lê Apocalipse fica louco. E é o contrário, né? Quem não lê a Bíblia que vai caminhando para loucura espiritual. Oh, meu Deus, misericórdia. Psiquiatria. Amém? Então é necessário que a palavra de Deus seja simples. Deus deixou a palavra para todo mundo entender. Ainda tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, nem o louco errará o caminho. Nem o louco errará o caminho. Às vezes eu tenho alguns louquinhos, sabe? Assim. Mas você acredita que eles estão ali com a biblinha na mão, e acredita em Jesus, porque não erra o caminho. A Bíblia até por cabecinha ruim, entendeu? É para todos nós entender a palavra. É difícil de obedecer a palavra? Não é difícil. Se fosse difícil, como que nós obedecemos? Através da ajuda direta do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo está sempre nos auxiliando, sempre nos levando, sempre nos clareando. Deixa o Espírito Santo revelar na sua vida. Eu dou graças a Deus hoje na minha casa. Eu sempre falo, 16 irmãos, morreram 2, tem 14. Ô família de cachaçada, irmão, pingaiada. Era na minha casa, era minhas tias, era meu tio, meu pai, meu avô, era tudo pingaiada. Sabe aquela família? Destruída. Falei, que é isso? O Zé Pilintra não vai fazer parte mais da minha linhagem, nem da minha casa, da minha família. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Declara a palavra. Que o Pilintra ele é responsável pela pinga, né? O velho é responsável pelo cigarro. Eu tenho que falar um pedacinho da transmissão, entendeu? Cada um tem a sua responsabilidade de destruição. Mas eu declaro a palavra do Senhor. Jesus falou, eu vim para que tenhais vida e que tenha com abundância. Não fica igual a Marta e a Maria, irmã do Lázaro. Estava esperando a bênção da ressurreição do irmão, só no fim do mundo. Depois você lê lá que você vai ver. Quando Jesus chegou, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Seu irmão há de ressuscitar. Ah, sim, Senhor, no fim do mundo. Oh, meu Deus do céu. Aí ele encontra com a outra. Sou a ressurreição e a vida. Seu irmão vai ressuscitar. Ela não entendeu. Só no fim do mundo. Vida e abundância, só lá, quando eu morrer, lá já tá resolvido. Lá já está tudo resolvido. Lá, quando você partir daqui com Jesus, já tem vida e abundância eterna. Mas Jesus está prometendo que é possível se alcançar uma vida abençoada aqui. Vida e abundância. O que é uma vida que não é com abundância? Não é com abundância. Cheia de doença, cheia de problemas emocionais, problema financeiro, pobreza a vida inteira, miséria. Mas a palavra de Deus, João 10:10, eu vim para que tenhais vida, e que tenha com abundância. Vamos tomar posse dessa vida com abundância? Fala para mim, essa vida com abundância é para mim, aqui, na terra. Aleluia. Eu desconfio que Jesus chorou, sabe por quê? Logo em seguida Jesus chora, né? Quando ele olha lá o Lázaro fechado naquele túmulo, ele olhou, e a Bíblia fala, Jesus chorou, né? Chorou. Chorou por quê? Ele ia ressuscitar o Lázaro, não tinha do que chorar. Tinha. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Para que eu vou chorar sendo que eu vou ressuscitar? Talvez ele estivesse contemplando a grande ressurreição que vai acontecer também.
Talvez eu tivesse. Mas eu começo a enxergar assim, poxa vida, estou falando para Maria que eu sou ressurreição, estou falando para Marta, não entra na cabeça dela, que eu vim para trazer vida com abundância, vim para resolver as questões, quebrar essas correntes, essas amarras do coração, as palavras mal faladas, feitiços feitos, não é? Eu vim para desfazer. A Bíblia fala que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu asseguro, olha o que eu estou falando, eu asseguro que hoje aqui tem pessoas que vão ser libertas. Eu sei que vai. Eu sei quando começa o dia. Quando começa o dia, o Espírito Santo fala. O diabo também. O diabo que mais ataca. Ele começa a dar os sinais. Falei, é hoje. Deus vai operar. Então nós vamos ficar de pé nesse momento. Eu não vou estender, né? A nossa lá estende. A outra que eu faço estende mais um pouco, mas é a mesma coisa. Deus opera. Vamos ficar de pé. Depois você analisa. Depois, no outro dia, geralmente é quando aparece mais. Você passa a dormir melhor, você passa a ter paz no coração, você passa a enxergar caminhos abertos. Por quê? Eu confessei. E a confissão é sinônimo, quebrou a maldição. Agora Deus não está impedido de te abençoar. Não, Deus não está impedido de te abençoar. E Deus é misericordioso, Ele abre oportunidades, 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 oportunidades. Amém? Então nós vamos estar aí, nós vamos estar louvando aqui. Queria que você desse as mãos onde você estiver aí, né? E as mãos aí. Tem doenças físicas, né? Tem umas coisinhas chatas às vezes que cola na gente. Cola na gente. Mas essa noite pode descolar. Pode. Eu sempre falo que a gente tem que discernir também, né, irmãos? Nem tudo é quebra de princípio. Nem tudo. Às vezes tem doença que é provocada por elementos externos. A química da droga, a química do vício, né, que provoca doença. Nem tudo é, mas muita coisa é. Sendo ou não, o clima hoje, o ambiente está propício. Está propício, o sangue de Jesus vai limpar. Sujidade. Achei interessante o rapaz lá do detergente lá, falou que eles iam tirar. O detergente Peta tinha só sujidade. Essa sujeira da alma que te leva a ficar deprimido, cansado, preocupado. Deus vai abrir caminhos aqui. Eu falei domingo. Falei domingo do caminho de volta. A única coisa que o diabo não conseguiu tirar do filho pródigo foi o caminho de volta. O caminho tivesse uma ponte, está quebrada a ponte. Não. Então ele está abrindo um caminho, vai desobstruir este caminho. Quando você olhar para trás, lembre-se que eu estou falando aqui. Deus está planejando algo muito grande.
Por mais que o negativismo parece que prevalece. Negativismo parece que prevalece. O diabo gosta de mentir para o nosso pensamento. Parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou ter, parece que a minha vida não está andando, parece que há uma interrogação. Mas hoje especificamente, irmãos, é um culto especial. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, eu vou quebrar as trancas de ferro. Vão te mostrar, vão te trazer tesouros escondidos. E você vai dar glória depois, e vai saber que há um Deus Todo-Poderoso. Isaías 45:2 falou. Você vai saber que há um Deus em Israel. Tem muita gente que já foram abençoados aqui, viu? Que nós fizemos um grande encontro com Deus aqui e foram abençoados. Mas a bênção, ela é progressiva, né? Quanto mais, melhor. Aleluia. Eles vão adorar a Deus com uma música rápida aqui, um pedaço da música, e depois nós vamos estar orando junto. Você preparar o coração. Vou pedir para o Paixão, ele vai fazer uma oração rápida aqui, para que os anjos acampem ao redor dessa igreja toda. Já chegou os anjos, eu sei, mas é tão bom, né? Josué também estava ali esperando e manifestou. Aquele anjo ali até confundiu. Vem nos auxiliando. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso papai querido, eu sei, Senhor, que a tua presença aqui nesse local é real. Eu não posso vê-lo, Senhor, mas eu posso senti-lo. Então por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor dê ordem aos anjos, Senhor, que acampam aqui nesse lugar, nesse momento, Senhor, com a sua espada de fogo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tocando na mente de cada um, tirando todos os pensamentos ruins, todos os pensamentos maus, e colocando, Senhor, a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor coloque em cada um o cinturão da justiça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, para que a justiça seja feita, Senhor, sobre toda a família, todos que estão presentes aqui agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, que o Senhor calce em cada um a sandália da paz, Senhor, para que todos, Senhor, ao saírem desse templo hoje, Senhor, aonde eles puserem, Senhor, a planta dos pés, toda a presença do inimigo seja batida em retirada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu renuncio, é uma confissão, estou confessando. E quando eu confesso, a unção que quebra o jugo vem, e ela despedaça o mal. Por isso que eu gosto desse versículo, está lá na porta. Acontecerá que nesta noite uma carga vai ser tirada dos seus ombros, e o jugo do pescoço será despedaçado. Despedaçado por causa da unção. Eu vou pedir aqui para o Leandro orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos essa unção, Senhor, que quebra o jugo. Ela está aqui, Deus, nós estamos clamando no Teu santo nome. Vai romper, Deus, vai quebrar tudo aquilo que não vem de Ti na vida de cada um nessa noite. Nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, porque aonde a unção do Senhor entra, nós somos diferentes. A unção do Senhor está operando no nosso meio, ó Pai, é isso que nós pedimos para Ti nessa noite. Aquebranta os corações aqui, Deus, para receber um toque a mais do Teu Espírito Santo. Oh Jesus, nós clamamos a Tua unção. Ministra nos corações aqui, Pai, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos, Senhor. Aleluia, ó Deus.
Louvado seja Deus. Agora tem os anjos acampados. A unção que quebra o jugo já chegou. E agora vocês vão falar comigo: Pai Celestial,